Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai conversar um pouco sobre um dos livros escritos pela Fernanda Witwitz. Ele se chama Casal Imperfeito. Ele foi escrito em parceria com o esposo dela, o Rafael Carrilho. E o título do livro é Casal Imperfeito, Retratos de um Casamento Aperfeiçoado em Deus. Eu escolhi esse livro para a gente conversar porque eu tenho estudado ele nos últimos 2 anos com casais de amigos e eu acredito que ele relata muito sobre as inseguranças que a gente tem em desenhar um casamento perfeito e que muitas vezes não vem à tona. Ele foi escrito e publicado, escrito não, né? Publicado em 2022 pela Thomas Nelson do Brasil. Todas as citações que ela traz, as citações bíblicas, foram tragas ali na NVI, né, na Nova Versão Internacional, e o que eu mais gostei do livro é que ele traz a relação matrimonial de uma perspectiva bíblica, humana e relacional. Né? Vamos colocar assim. Acho que as palavras-chave que traz dentro do endereçamento dele também na catalogação alegrias, casamento, aspectos religiosos, dificuldades, família, aspectos religiosos, relacionamento homem-mulher, e isso dá uma síntese um pouco de como o livro está estruturado, tá? Vamos falar um pouquinho dele e de como os textos também estão divididos. Ele basicamente se divide em 7 capítulos. Esses 7 capítulos, no fim, tem sempre uma aplicação prática, né, um desafio ali para que você fale. Eles chamam de, né, vai estar aqui com o meu livro, então eles chamam de aperfeiçoamento. Tem uma série de perguntas e uma série de respostas também. E ele fala um pouco dessas expectativas, né, do que também precisa ser desenhado. Então, primeiro, como que ele foi escrito, qual que é o contexto desse livro? A Fernanda e o Rafael, né, muito mais a Fernanda, tem se colocado no mundo digital, apresentando um pouco dos princípios bíblicos, um pouco da vida dela enquanto cristã, enquanto mãe, e compartilhando as dificuldades que ela tem no dia a dia de uma perspectiva natural, não de uma perspectiva engessada. Então, acho que isso é uma das grandes premissas que ela coloca também no trabalho dela como escritora. Esse livro foi escrito no Brasil, né, mas ela teve uma experiência fora também, ela relata um pouco disso dentro do livro, o quanto morar fora, estar sem acesso à família, sem rede de apoio, também desafiou ela dentro disso. E o que eu acho positivo dentro da obra? O que eu acho de positivo dentro da obra é que eles fazem muito bem essa divisão, né, esse paralelo entre os papéis de homem e mulher. Então, se eu posso dar uma dica para você, procure estudar esse livro, não só da perspectiva feminina, né, como eu estou falando aqui para você, mas estudar também da perspectiva masculina. Então, seria interessante você ter esse livro como uma ferramenta de caminhada, de discipulado, de mergulhar em algumas áreas que você não traz, porque é um pouco disso que o livro trata, né? Então, ela vai se aprofundando ali, trazendo alguns contextos, né, sobre como a gente se expressa, como isso também gera dificuldades, mas, acima de tudo, oportunidades dentro do casamento. Eu vou pegar aqui um texto, né, para compartilhar com vocês sobre como eles falam também dessa relação. Tá lá, eu não vou dar muito spoiler, mas está na página 206, ela fala assim, falando sobre um capítulo
né, que eles narram ali sobre a chegada dos filhos. Chegar a esse lugar de reconhecimento foi fruto de uma longa caminhada. Admitir que estava sendo penoso, algo que era propósito de Deus para mim como mulher, foi muito difícil. Afinal, lidar com essa adaptação era dar de cara com os meus defeitos. Ao mesmo tempo que eu me via fraca e incapacitada para conseguir passar por um dia longo com 3 bebês, eu lutava contra o desejo de ter a minha vida de antes. Então, ela narra muito das experiências pessoais dela, e depois o esposo dela vai colocar também isso da perspectiva masculina. O que é interessante é que eles trazem isso em uma linguagem muito simples, né, sem muito rebuscamento, sem muitas coisas complexas, e isso é positivo, principalmente para casais que ainda estão amadurecendo. Não que sejam pontos de desvantagem sobre o livro, mas talvez alguns dissabores, alguns pontos que não sejam tão explorados, é o fato de que o livro está concentrado, né, em casais que já têm algum nível de maturidade cristã, que já têm um entendimento de uma perspectiva bíblica sobre o casamento, sobre a sua relação. Então, isso pode limitar um pouco o entendimento, né, para casais que não têm essa confissão de fé. Mas aí, se eu posso dar um conselho, né, do lado espiritual, nessa hora eu acredito que entra a ministração também do Espírito Santo sobre aquele casamento, né, sobre aquele casal que está estudando esse livro, tá? Alguns pontos também de entendimento é que ela não traz tanto contexto bíblico, tanto beabá ali, tipo, faça isso, sabe? Ela não traz essa receita de bolo, então isso também é legal trazer de alinhamento de expectativa para quem vai ler, porque ela não vai dizer, faça isso, faça aquilo, esse é o passo a passo, não. Ela traz a perspectiva bíblica, mas ela deixa isso muito aberto para que o leitor consiga também entender as suas dificuldades, e entender um pouco de como você se coloca ali nas situações, né? O que eu acho de interessante no livro, que ele traz de desfecho no final, é que essa caminhada é uma caminhada prolongada, né, de acordo com a fase que você está vivendo, de acordo com o momento que você está enquanto casal, de acordo também com a abertura que vocês têm enquanto casal. Então, como eu falei e reforço, esse não é um livro para você estudar sozinha. Se você fizer, claro, vai ter aproveitamento, mas é muito mais prazeroso quando você estuda pelo menos com o seu cônjuge, ou quando você consegue dividir isso com outros casais, que foi a minha experiência. A gente levou quase 2 anos para concluir esse livro, e foi algo transformador para as nossas vidas também, de ter um tempo de reflexão pensando que o casamento não é algo idealizado, né, como as pessoas lá fora pregam, por às vezes ter uma expectativa de que o casamento cristão tem muitas nuances, ou que a mulher é muito mais rebaixada dentro dessa relação. É legal olhar essa perspectiva e entender que cada um tem a sua função dentro do casamento, que são 2 pessoas imperfeitas servindo a um Deus perfeito, como a própria autora diz. Tá? Quero deixar para você, então, a recomendação dele, e que Deus te abençoe.